é o significado de fazer aumentar a capacidade ou possibilidade de algo. Fazer crescer, tornar maior ou mais forte. Nesse caso, desenvolver a mediunidade. E o que é mediunidade? Mediunidade é um dom mediúnico que se divide em diversos graus mediúnicos. Mediunidade é inerente ao ser humano. Todo ser humano, para mim, tem, nem que se for um grãozinho de areia, mas tem mediunidade. Ah, mas eu não incorporo. Quem disse que quem incorpora, só quem incorpora é médio e só quem incorpora tem mediunidade? Tem diversas pessoas que têm a mediunidade de intuição, a mediunidade de sensibilidade, a mediunidade de psicografia e não incorporam. A mediunidade de clareaudiência, a mediunidade de clarividência e não incorporam. Mediunidade é muito além de incorporação. E aí eu gostaria de citar, para que todos vocês pudessem fazer parte da nossa família MMF, método Meio Fundamento, que é um método que eu criei, e onde eu tenho um módulo só de mediunidade, eu tenho um módulo só de incorporação, onde nós nos aprofundamos no ensinamento, nos aprofundamos sobre os diversos tipos de mediunidade, nos aprofundamos com clareza, com sabedoria, nós respeitamos todas as doutrinas. Eu tenho diversos pais de santo que fazem o curso comigo e nós dialogamos sempre, porque nós temos uma aula ao vivo, todas as quintas-feiras, inclusive terminando aqui a nossa live de quinta-feira, às 20 horas, às 21 horas, já começo a aula só para alunos, somente para membros do MMF. Então lá, você vai estudar todos os tipos de mediunidade. E você vai poder entender o real significado de desenvolver a mediunidade. Aí agora sim, a segunda pergunta, a segunda questão. Segurança. Primeiro, o que é segurança? É o estado ou condição de se sentir livre de perigos, livre dos riscos eventuais, livre de riscos desnecessários, livre de você estar numa situação que você mesmo pode cavar um buraco e cair dentro dela. E aí, agora sim, desenvolver a sua mediunidade com segurança. O que significa isso? É aumentar a minha capacidade ou possibilidade de entender e de desenvolver o meu tipo de mediunidade. A minha mediunidade num todo. É isso que significa desenvolver a minha mediunidade com segurança. É desenvolver a minha mediunidade com sabedoria, tornando-a maior ou mais forte de acordo com o meu grau mediúnico, de acordo com o meu grau desenvolvido. E o que faz eu ter um grau maior do que o outro? É a experiência, é a vivência, mas principalmente a conduta moral e ética. Se você não tem uma conduta moral e ética, você dificilmente vai ter uma boa mediunidade. Dificilmente. A conduta do seu dia a dia, a sua conduta moral, a sua conduta ética, deve fazer parte do seu dia a dia. Tanto que para fazer parte do seu dia a dia, eu chamo isso de educação mediúnica. Nós temos que ter educação mediúnica, nós temos que reconhecer a lei de causa e efeito, temos que reconhecer a lei da ação e reação, temos que reconhecer a lei do retorno, temos que conhecer as leis dos princípios humanos e dos princípios de Deus e dos orixás. Sabendo de tudo isso, você está pronto para desenvolver a sua mediunidade com segurança. É claro que quando eu falo pronto, eu falo que você está encaminhado, porque você, sendo encaminhado para desenvolver a sua mediunidade, vai abrir um espectro muito grande, vai abrir um leque de situações que você tem que estar também predisposto a aceitar e predisposto a investir no seu tempo e a investir na sua mediunidade. Predisposto a muitas vezes deixar de ir numa balada, a muitas vezes deixar de ir numa diversão para se dedicar para a sua mediunidade. Reconhecer, desenvolver a mediunidade com segurança, também você tem que entender que existem sim perigos. Existem sim perigos espirituais.
E quais seriam esses perigos espirituais que muitas pessoas não falam para vocês? Os perigos espirituais seriam as energias negativas. E para isso, você precisa reconhecer as energias à sua volta. Um dos maiores perigos espirituais que eu considero é quando o médium ele está fazendo o seu desenvolvimento mediúnico e ele não tem uma pessoa para segurar na mão, não tem uma pessoa para que o guie passo a passo. E ele não... Ele entra, né? Não é não, ele entra numa situação anímica, numa situação de pensar que está incorporando, que está fazendo tudo certo e na realidade não está. Por isso que a educação mediúnica é demais importante. Por isso que saber a sua mediunidade, entender a sua mediunidade é demais importante. É demais. E aí você pode me perguntar, e você é livre para isso. Mas, Paulo, o estudo é necessário para desenvolver a sua mediunidade? Eu vou te contar uma história. Eu venho de uma casa de raiz. Eu venho de uma casa de raiz, de tradição. E eu amo a minha casa, amo a casa da minha mãe. Aliás, benção, maninha. Benção, maninha. E essa casa de tradição, de raiz, nunca teve, na realidade, o estudo como base. Nunca teve. As pessoas chegavam, queriam entender melhor a sua mediunidade, passavam pelo caboclo do meu avô, pela cabocla da minha mãe, e ali já começava a girar, incorporava e pronto. Só que, gente, isso era uma outra época. Eu era pequenininho, eu tinha 6, 7 anos quando eu me lembro disso. Eu lembro disso que as pessoas pensavam que mediunidade era doença, que mediunidade era coisa de pessoas com problemas psiquiátricos. Entende isso, gente? Na época, eram outros tipos de médiuns. E quando eu comecei a crescer na casa de manhã, quando meu avô fez a grande viagem, ele viajou e deixou com minha mãe, eu comecei a fazer diversas indagações para minha mãe, diversas perguntas para minha mãe, porque aí eu assumi de vez a minha responsabilidade no terreiro, assumi de vez a minha mediunidade no terreiro. Eu comecei a fazer diversas perguntas. A minha mãe chegou no momento que ela falou assim: filho, eu sei para mim, eu não sei te explicar, eu não tenho capacidade de te explicar, mas vai estudar. Olha, tem a federação, tem isso, tem aquilo, vai lá, estuda, volta e ajuda a gente aqui no terreiro. Porque não tinha o estudo como base, porque era um terreiro de tradição, um terreiro de raiz. A minha mãe assumiu, eu assumi a minha mediunidade e eu fui atrás. Quando eu entendi o que significava estalar os dedos, o que significava bater a cabeça, que não é só estender o corpo lá e bater a cabeça e... Não, quando você bate a cabeça e você estende o seu corpo, ali já é um alinhamento dos seus chakras, é um descarregamento desde o seu chakra coronal até a sola dos seus pés. Vai correndo pelo seu eixo magnético, te descarregando completamente. Aí eu comecei a entender por que quando nós batemos a cabeça nós nos sentimos bem. Eu consegui entender o mistério da roupa de santo. Que a roupa de santo deve ser aquela roupa sagrada, que não é a roupa do nosso dia a dia. As roupas íntimas é a roupa sagrada, não é a roupa do dia a dia. Eu comecei a entender que eu estava cansado, não queria ir para a gira. E quando eu vestia a roupa, aquele sentimento passava. Mas quando eu chegava no terreiro e batia a cabeça, nossa, eu queria que o atabaque começava a tocar logo. Porque eu entendi, através do estudo, qual era o significado de coisas básicas da vida. Básicas para quem está querendo desenvolver a sua mediunidade com segurança.